Imagine que você tenha três tarefas em sequência para executar: iniciar o servidor, executar o código e desligar o servidor. Mas a segunda tarefa apresenta falha. Para o servidor não ficar ligado e gastando dinheiro, hoje eu vou mostrar como executar a terceira tarefa mesmo com a falha no meio do caminho. Vamos lá? Olá, meu nome é André e hoje eu vou mostrar para vocês o conceito de setup e teardown do Airflow. Então, para começar, vamos direto ao código, onde a gente vai construir o nosso processo. Aqui fazemos o import, como já de costume, da DAG dos nossos operadores. Observe que vamos utilizar aqui o Bash Operator para executar comandos Linux, o Empty Operator apenas para controle de início e fim do nosso fluxo, o Python Operator, onde vamos executar algum comando Python, e as funções de agendamento e calendário, que é o DateTime, TimeDelta e o Pêndulo. E para nos auxiliar aqui, a gente vai utilizar o NumPy. Então, para começar, eu vou criar uma função chamada aleatório, que ela vai gerar um número randômico, e o resultado desse número ele vai validar se é um número par ou se é um número ímpar. Se for um número par, vai retornar 0, seria o sucesso. Se for um número ímpar, ele vai retornar um erro e vai encerrar com um código diferente de 0. Então esta é a função básica que a gente vai utilizar na nossa chamada do Python Operator. Na construção da nossa DAG, nós temos aqui todo o processo de construção já conhecido, e mais aqui abaixo a utilização dos nossos operadores. Então nós temos uma tarefa de start e uma tarefa de end utilizando o empty operator. Então só vai iniciar e finalizar. Uma tarefa de início e uma tarefa de fim, onde seria, no nosso exemplo, ligar o servidor e desligar o servidor. E uma tarefa que eu chamei aqui de normal, em que seria o nosso operador Python executando alguma tarefa. Então aqui ele vai fazer a chamada da função, que vai verificar se o número é par ou ímpar no nosso exemplo aqui. E o que muda para a gente poder ter aquela condição de executar uma tarefa, mesmo que apresente falha no meio do caminho? É este parâmetro que a gente coloca mais. Ponto é setup, abre e fecha parênteses, na tarefa que inicia o nosso código. Se alguma tarefa no meio do caminho, que poderia ter 2, 3, 4, quantas quisesse, mas aqui eu coloquei uma só. Se alguma delas apresentar falha, a nossa tarefa de fim, ela vai executar a partir desse momento. Então eu tenho aqui no final ponto .steerdown, abre parênteses, com setup, tarefa início. Ou seja, ele sabe que vai iniciar essa tarefa de fim se chegar às condições da tarefa normal, ou se der alguma queda, o teardown, entre a tarefa de fim e a tarefa de início. Aqui abaixo nós temos a construção das condições de forma sequencial, que é o start e o end, que é o padrão que eu costumo colocar. A tarefa de início, a tarefa de fim e a tarefa normal na sequência. Então é start, tarefa início, tarefa normal, tarefa fim e o end. Vamos ver esse código aqui desenhado no Airflow. Aqui no Airflow nós já temos o fluxo já renderizado e desenhado da mesma forma que a gente programou. O start, a tarefa de início, seria, por exemplo, iniciar o servidor. A tarefa que eu chamei de normal, que seria executar algum programa, no nosso caso vai validar se é par ou ímpar. E a tarefa fim, que no nosso exemplo seria desligar o servidor. Quando finaliza, temos o end aqui para encerrar o nosso fluxo. E aqui temos a linha pontilhada, que é a novidade do recurso do Airflow. E temos a configuração do setup e do teardown. Se ocorrer alguma falha no meio do caminho entre o setup e o teardown,
ele vai executar a última tarefa e vai seguir os demais passos do fluxo. Isso é interessante porque em algumas situações é preciso que a tarefa posterior execute para que o fluxo dê andamento, mesmo que alguma tarefa anterior tenha apresentado falha, seja para economia de custo ou qualquer outra coisa do tipo. E eu já deixei esse fluxo executando. Como ele gera códigos randômicos, a gente vai observar agora o comportamento da execução dele. Antes da gente continuar aqui, queria apresentar para vocês a Inspirit. Se você gostou dessa camiseta que eu estou utilizando, é uma camiseta comemorativa da cidade de São Paulo. E a Inspirit tem diversas outras camisetas com outras frases bacanas, que é raro, mas acontece muito. Eu sobrevivi a uma reunião que deveria ter sido e-mail. Enfim, entre outras frases bacanas aqui, que acredito que vai agradar a todos. São camisetas 100% algodão, muito confortável e com entrega em todo o Brasil. Então usa Inspirit, eu uso e eu gosto pra caramba. Bom, aqui temos algumas execuções que já foram realizadas e observe que algumas finalizaram com sucesso, outras finalizaram com erro. A gente vai analisar o que aconteceu aqui. Vamos pegar, por exemplo, uma que tenha com sucesso, para a gente poder ver o fluxo da forma correta. Então aqui iniciou o Empty Operator, não executa nada. A tarefa de início, se a gente olhar o log, temos aqui que ela só faz a execução do comando. Este é o começo. Ele executou o comando, retornou return code 0. Retornar aqui. E a tarefa normal, observar o log, ele fez a execução do código e diz lá que o número é par. Então ele recebeu um return code com valor 0. Com isso o fluxo pôde seguir e executou a tarefa final. No nosso código aqui é só este é o fim. Return code 0, então tudo com sucesso. Nessa situação em que o código finaliza tudo com sucesso, a nossa DAG também finaliza com sucesso. Agora vamos pegar uma situação em que houve uma falha. Aqui a gente pode observar que a tarefa normal ela apresentou falha. Vamos observar o log dela. E aqui temos que foi um número ímpar. E a partir do momento ele retornou um erro, né? Então, com esse erro, ó, return code 1. Então nós temos aqui que isso foi classificado como um erro. Não é o número par que é o esperado pelo nosso fluxo. Mas mesmo assim ele executou a tarefa final e as demais subsequentes. Porém, a DAG como um todo finalizou com erro. Então se a gente tem uma avaliação, esse fluxo executou com sucesso ou não, ele executou dentro da sua programação com sucesso. Porém, como uma tarefa foi apresentada falha, ela encerra a DAG com falha. Existem outras possibilidades de configurar esse novo recurso do Airflow, o Setup e o Teardown, que é através de grupos. Então, eu convido vocês a, se quiserem explorar mais esse recurso, conhecer mais alguns detalhes, a ler a documentação. Dentro dos exemplos que o próprio Airflow faz na sua instalação, também existem outras possibilidades de configuração, também utilizando grupos. E essa é uma funcionalidade nova que acredito que vai trazer grandes vantagens para quem faz gerenciamento de fluxo de tarefas, podendo trazer inclusive economia para algumas situações. Se você gostou desse conteúdo e acredita que eu posso estar te ajudando ou ajudando outras pessoas, se inscreva no canal, curta e compartilhe e deixe nos comentários qualquer dúvida que tenha sobre esse assunto ou qualquer outra que eu possa ajudar. Um forte abraço e até a próxima.